Hoje é dia 5 de outubro, hoje nós temos aula de língua portuguesa e de história. Em língua portuguesa nós vamos falar sobre produção textual. Você vai fazer o seu cabeçalho no caderno lá, Rio Negro, 5 de outubro de 2021. E vai colocar o título, produção textual. Então, como que vai ser essa produção textual? Muito simples. Você vai usar apenas uma imagem. Você vai usar imagens, veja lá. Então, você vai abrir o seu livro na página, deixa eu ver aqui, 138 e 139. E você vai olhar essa imagem. Olha a imagem que você tem. Olha lá no slide agora. Então, vejam lá. Nós temos uma imagem, uma cena, algo acontecendo aqui. Não é verdade? Então, o que a gente percebe nessa cena? Então, preste bem atenção lá que a professora vai mostrando. Vejam lá que temos um retângulo na cor cinza em volta de um menino e de um cachorrinho. Esse menino está sentado na grama, ele é um menino que usa óculos e ele está com o seu cachorro sentadinho, observando alguma coisa, escutando. Então vejam agora, ó, vou pôr de volta. Essa menina aqui, ó, também está sentadinha ali olhando. Tá com uma roupa de Mulher Maravilha e olhando esse senhor. Tem um senhor ali. Olha o senhor. O que esse senhor, todo feliz e faceiro, está fazendo? Ele está falando com essas pessoas. Quem mais temos ali? Só as pessoas que estão ouvindo? Não, olha lá, ó. Vem uma mamãe ou uma irmã ou alguém com um menino, vem correndo. O que será que eles estão correndo? Será que eles estão correndo para chegar, ouvir o que esse senhor está falando? Talvez. Olha lá no fundo, em rosa, uma moça passando, ou é um rapaz? Não, um rapaz passando com um cachorrinho, passeando, correndo, com um fone de ouvido. Esse nem percebeu o senhor porque ele está com um fone de ouvido, nem viu. Olha aqui, ó, um homem e uma menina, eu acho que é o pai dela, mas pode ser um irmão mais velho, pode ser um primo, também escutando o senhor. Aqui um outro rapaz, quais são as características desse rapaz? Do cabelo ruivo, está sentadinho, com as mãozinhas ali cruzadas, né? Olhando, prestando bastante atenção, bem feliz inclusive. Olha aqui um outro rapaz com uma bola de basquete do lado. Uma mamãe com seu bebê. Olha que do lado nós temos aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Olha, a bolsa com as coisinhas do bebê. Ela também está assistindo, olhando, percebendo. Mas será que são só pessoas e esses cachorrinhos ali que a gente percebe? Não, olha lá em cima do muro. Um passarinho. Aqui embaixo, perto do menino, um passarinho comendo pipoca ou milho. O outro aqui, ó, em cima do banco. Parece-me, crianças, que nós estamos numa praça. Não é verdade? Olha aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Olha aqui, ó. O que nós temos aqui? Olha uma rua lá, ó. Uma faixa de pedestre. Casas, prédios no fundo. Uma árvore colorida, um canteiro, olha aqui, ó, no muro. Esse muro também foi plantado flores, aqui também, olhem, percebem? Então nós temos parece-me que uma praça. Nessa praça também temos aqui, ó, os cestos, né, não, são cestos de lixo reciclável, né, para você reciclar o lixo, cada um tem uma cor, porque cada um é para um tipo de elemento, de componente, do que a gente vai colocar. O que você vai fazer? Você vai observar, preste mais atenção, veja se você percebe algum objeto, algum elemento que eu deixei passar sem perceber. Preste bem atenção para ver se você viu tudo, se eu também vi tudo aqui com vocês. O que você vai fazer? Você tem atividades no livro didático, né? Que você vai só olhar lá. E você vai observar a imagem e você vai fazer uma lista. Vamos voltar lá. Olha lá, ó. O que você vai escrever na lista? No primeiro lá. Um senhor. O que ele está fazendo?
Será que ele está contando uma história? Bom, ele está falando alguma coisa muito interessante, porque estão todos prestando atenção. Será que esse senhor costuma fazer isso? Talvez, porque olhem, essa mulher vem correndo. Talvez ela já sabe, ele sempre faz. O que será que ele está fazendo? Senhores sempre tem uma vivência grande, né? Viveu bastante, tem muita história para contar. Acho que ele está contando a história. Então aqui você vai colocar um senhor contando história. Na outra linha, o que você vai fazer? Uma menina vestida com roupas de mulher maravilha. Aqui um menino de óculos com seu cachorro, um menino ruivo sentadinho. Coloca as características de cada um. Uma mãe vindo correndo com seu filho, o outro. Você vai colocar todos os elementos, né? A árvore, o jardim, os passarinhos, o passarinho que está comendo milho ou pipoca, o que você quiser, a bolsa da mãe, coloca que a mamãe tem um bebê, tem a sua bolsa, coloca todos os elementos que você vê. Depois que você colocar todos os elementos, você vai escrever um texto usando essa imagem, as figuras que você observou. Então, todos os elementos que você vai listar aqui, você vai usar num texto. E você vai produzir o texto. Então, agora voltando comigo, vamos ver sobre a produção textual. Como que eu vou produzir? Então, olha as imagens, vê tudo que você listou, ou se tem mais alguma coisa que às vezes você nem listou, você pode colocar no seu texto. Mas o que você listou, você vai ter que colocar também, tá? Então, coloca lá, você vai fazer uma produção textual. Mas eu vou dar umas dicas para que seu texto fique bem bonito. Primeiro, você vai separar um lugarzinho para o título. A primeira linha vai ser o título. Você vai começar o seu texto já na linha embaixo. Você não vai dar um espaço entre o título e a primeira linha do texto. Comece com um parágrafo. Dê um espacinho. Igual aqui no quadro. Vejam, se eu fosse escrever, eu tenho aqui ó, o título, né, que não é esse que você vai usar. Já na linha de baixo, você faz o parágrafo. Então, você vai começar com o início. Como vai ser o início? Olha lá no slide. O início era uma vez. Pode ser. Ou pode ser certo dia. Ou então, olha lá outro exemplo. Um dia. Numa manhã, pode ser uma manhã. Pode ser uma tarde, então numa tarde. Pode ser no meio do dia. Pode ser certa noite. Mas acho que não é noite, né? Olha lá na imagem. Não tem noite aqui. Não, então não pode ser o certa noite. Tem que escolher um belo dia. Parece que é um dia bonito, né? Não é um dia cinzento, um dia nublado. Então pode ser um belo dia. Numa festa, não, numa festa não, porque não é uma festa. Pode ser num parque, num belo dia, num parque. Então você vai contar uma história, vai contar o que está acontecendo ali. Você pode dar nomes aos personagens que aparecem naquela cena. Por exemplo, o senhor que está, parece-me, na minha ideia, contando uma história, mas na sua ele pode estar falando alguma outra coisa. Mas eu acho que ele se reúne para contar história, porque vocês viram que aquela mãe, aquela criança vinha correndo? Eles já eram acostumados, então, parece-me, né? Então vejam lá. Você vai contando a história, vai falar. Lá no meio, toda a história tem um começo, um meio e um fim. No meio vai ter alguma coisa que vai acontecendo, né? Ó, nesse momento chega a mãe e o filho correndo para ouvir as histórias do vovô ou alguma outra coisa. Você pode contar alguma coisa a mais? Pode, mas tem que ter todos aqueles elementos. Como que você vai finalizar? Finaliza, olha, ali tem uns exemplos. Você pode usar foi então, ou por fim, finalmente, portanto, por isso, assim, ou nesse caso. Eu acho que você pode colocar lá, finalmente, ou por fim, né? O vovô terminou de contar a história. Você percebe ele terminando? Não, mas você vai colocar. Você vai colocar, vai desenvolver a historinha que você vai contar. Ali, nós não percebemos ele terminando, nem ele começando, mas você pode colocar, né? Você pode usar aquela cena para ser o meio da tua história. Como eles chegaram, pode também, só não pode ser muito longo, tá? Vai ser meio curto. E assim, ó,
O que a gente não pode fazer? Nunca, num texto. Falhar a linha entre o título e o parágrafo. Olha aqui no quadro. O título aqui, eu não posso. Eu tenho que começar já aqui, ó. Vamos dizer, certo dia. Eu vou escrever certo dia. Aí eu vou continuar a minha história. Mas você usa o que você quiser, criança. Olha, eu fiz parágrafo. Eu não posso começar aqui, porque daí eu falho uma linha. Eu tenho que ser já embaixo do título, tá? Deixa um espacinho pro título, pode terminar com o título. O título você pode pensar depois, mas deixa uma linha pro título. E não pode escrever fim. Ai, como eu pego textos escrito fim. Não pode escrever a palavra fim. Não tem fim. Fim é só no desenho animado que tem fim. Não, no texto você não vai colocar, tá? Você finalizou, mas não põe fim, tá? Então, coloca os objetos que você percebeu, os personagens que você percebeu ali, o lugar. Onde era? Era uma praça, me parece, ou um parque, não sei, você que vai imaginar. E o tempo? Qual o tempo? Como era o tempo? Era dia, era noite, estava chovendo, estava ensolarado? Como era o tempo? Então a história tua vai ter que ter os objetos que aparecem ali, os personagens, o lugar que está acontecendo e o tempo. Como está o tempo, tá? E é isso. Agora nós vamos para a nossa próxima aula. Faça lá na apostila bem com capricho. Ah, esqueci de dizer. É uma avaliação. A professora vai avaliar o seu texto, tá? Vai te dar uma nota. Então faça com capricho. E agora vamos para a nossa próxima aula, que é de história. Então, em história, hoje nós vamos falar sobre a colonização. Vamos falar sobre a colonização do Brasil e um pouquinho de Rio Negro, que a gente já viu em outras aulas, mas vamos relembrando, tá bom? Então acompanhe, vamos olhando as imagens e a gente vai conversando. Então, colonização. Vocês sabem, crianças, que o nosso país, ele foi colonizado por portugueses, certo? Quando os portugueses chegaram aqui, eles colonizaram o Brasil. Então, o que foi feito? Os aristocratas portugueses, eles recebiam lotes de terra no Brasil. Para quê? Para eles colonizarem, plantarem, enriquecerem, para eles trabalharem o solo, né? Para trabalharem aqui com a agricultura, principalmente. Essas pessoas que recebiam esses lotes eram chamados donatários. Passavam a ser donos daquela terra. Simplesmente recebiam, né? Esses lotes. Essas terras que eles recebiam, eles se chamavam sesmarias. Essas terras, elas podiam ser doadas, então eram chamadas sesmarias. Eram chamadas sesmarias as terras que os portugueses recebiam e doavam. Então, essas que eram doadas eram chamadas sesmarias. Quem recebia as sesmarias eram chamados sesmeiros. Então, imagine que o português chegava aqui no Brasil, recebia um lote grande de terra, né? Não era pequeno, um lote grande, que ele poderia colonizar. Mas, às vezes, eles nem usavam tudo aquilo. Então, eles doavam para outras pessoas, outras pessoas, né, doavam essas terras. Então, essas terras que eram doadas eram chamadas sesmarias e, consequentemente, quem recebia era chamado sesmeiros, quem recebia essas doações. E aí, essas pessoas trabalhavam na terra. Muitos construíram fazendas de gados. Então, no interior, as pessoas, os vaqueiros, os mestiços, eles foram recebendo terras e eles foram construindo fazendas de gado. E essas fazendas foram sendo expandidas para o interior. Então eles recebiam essas terras e iam
criando gado ali. Então, só que quanto mais eles iam criando, iam mais sendo expandidos para dentro do Brasil, para o interior do Brasil. Porque lembrem-se que no início os portugueses iam ficando mais no litoral porque era mais fácil, né, de transportar o que eles tiravam da terra, como o pau-brasil ou até o próprio açúcar que eles vendiam, iam para os navios. E tinha que ficar do lado pertinho do litoral, né, para criar. Então, com o passar do tempo, não ficou-se apenas no litoral, foi se expandindo, né, para o interior do Brasil, para dentro do país. Só que assim, muitas dessas terras que esses vaqueiros e mestiços iam criando seus gados, fazendo suas fazendas, construindo suas fazendas, eram terras perto do rio Parnaíba e do rio São Francisco. Só que essas terras eram ocupadas por índios, por indígenas cariris. E eles, é claro, já viviam ali quando eles perceberam que os vaqueiros, os mestiços começaram a criar gados nas suas terras, eles foram se revoltando. E o que aconteceu? Houve uma confederação dos cariris, uma revolta. Ela começou em 1682 e foi até 1713, bastante tempo. Uma revolta, uma luta, uma guerra entre os índios e esses vaqueiros e essas outras pessoas, né, que estavam entrando na sua terra. Então os cariris lutaram muito. Só que os cariris foram derrotados. Por quê? Porque eles tinham armas muito inferiores. Então eles foram sendo derrotados. Eles eram guerreiros, eles eram muito fortes e lutavam, mas eles foram derrotados. Quem sobreviveu foi escravizado, né? Os índios, os indígenas que foram sobrevivendo, eles foram escravizados ou catequizados. Então eles tiveram que abandonar sua cultura e aprender a religião cristã na época, né? Que era a religião que eles foram catequizados. Então eles tinham que esquecer a sua religião e assumir a dos povos que tinham colonizado. Alguns anos mais tarde, aqui, agora a gente vai pensar em Rio Negro, né? Aqui foi bem antes. Mas alguns anos mais tarde, em 1730, foi ordenado que se abrisse uma via de comunicação entre Viamão, no Rio Grande do Sul, até Sorocaba, em São Paulo. Por quê? Porque lá se criava gado, né? E o que aconteceu? Logo o Rio Negro iria surgir. Por quê? Foi aberto essa via de comunicação de Viamão até Sorocaba e os tropeiros traziam gado de Viamão e outros produtos e levavam para São Paulo. E o que aconteceu? Eles passavam aqui pela nossa região. Só que a nossa região, ela era habitada por índios botocudos, que também eram bem guerreiros. E é óbvio, né? Claro que eles não gostaram quando começou a passar outras pessoas pelas suas terras. Então, eles atacavam, eles eram violentos, porque eles se sentiam ameaçados, sentiam que a sua terra estava sendo invadida, né? Então, eles eram violentos, então eles atacavam. Aqui era uma região muito perigosa para os tropeiros por causa dos ataques dos índios. Então, o que aconteceu? Eles precisavam de pouso, eles paravam aqui, mas era perigoso. Então, o governo autorizou que portugueses açorianos passassem a residir nessa região. Por quê? Para se formar um povoado. Mas o povoado só cresceu mesmo quando vieram os imigrantes alemães em 1829, mais um tempo depois, né? Então, chegaram os primeiros imigrantes alemães. Eles chegaram e vieram para Rio Negro. E aqui eles formaram um povoado.
Eles ficaram 3 meses em viagem marítima, né, para chegar no Brasil. E depois dos alemães, chegaram os bucovinos, poloneses e italianos. E foram formando esse povo que nós temos aqui. Então, são imigrantes que vieram de fora do Brasil, que formaram o Brasil e então formaram o Rio Negro também. Olha a imagem de Rio Negro aqui. E o imigrante, crianças, ele traz na bagagem a cultura, a vontade de progredir, né, de prosperar, porque eles vieram, né, para trabalhar, e seu amor e sua força. Então, crianças, lá na apostila de vocês têm um texto que fala um pouquinho sobre os imigrantes em Rio Negro, né? Então, pensem, crianças, quanta cultura eles trouxeram. Vejam, eram alemães, poloneses, bucovinos, que também eram alemães, que já tinham ido, né, para outra parte. Então, alemães, bucovinos, poloneses, italianos, e mais tarde foram vindo outras pessoas. Todos nós somos descendentes de imigrantes, de gente que veio de outros lugares. É claro, foi se misturando. O Brasil é uma grande mistura de pessoas de todo lugar, né? Porque foi colonizado por portugueses, depois vieram outros povos. Então é muito importante a gente pensar que nós somos uma grande mistura, né? Então nós também somos imigrantes, ou melhor, somos descendentes de imigrantes, de pessoas que vieram de outros lugares do mundo. Então, no mundo, sempre temos imigrantes, pessoas que vêm de um lugar para o outro. No Brasil, a gente continua recebendo pessoas de outros lugares, né? Então, temos que pensar um pouquinho, né, que nós também somos descendentes de pessoas que vieram de outros lugares. Essas pessoas que vieram trouxeram sua força, seu trabalho, sua cultura, e por isso que a gente tem uma grande mistura, né? Desde a alimentação, como né, nas danças, na música, na arte. Então é uma grande mistura que forma esse país que nós temos hoje. Então agora você vai ler o texto, vai responder as perguntinhas que tem lá e fazer com bastante carinho, tá? E até a próxima aula. Tchau!